Voltamos e agora com um assunto delicado que envolve o vereador de São Luís, Domingos Pais. Pelo menos, segundo suspeitas, cerca de 6 mulheres e uma jovem de 14 anos pelo crime de assédio. O caso já está sendo investigado pela Polícia Civil. O Jornal da Guará acompanha a situação, inclusive já entrevistou o parlamentar sobre essa situação. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar denúncias de assédio supostamente praticadas pelo vereador de São Luís, Domingos Pais, do Podemos. O caso está na Casa da Mulher Brasileira, onde acontecem as investigações. Ao menos 6 pessoas alegam ter sido vítimas do político. Ontem, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente recebeu a denúncia de uma adolescente de 14 anos que diz também ter sido vítima do vereador. Aqui, anteontem à noite, veio a pessoa que denunciou, que está nas redes sociais falando sobre toda essa situação. Ela registrou a ocorrência sobre esse fato. Já há o início de investigação sobre esse fato também, como também nós estamos nessa expectativa de que venham testemunhas também, e como também foi apontado também que outras supostas vítimas também tenham essa intenção de vir à delegacia para contar sobre algum outro episódio. Sei também que houve também uma procura pela DPCA, mas que em razão de envolver uma situação de uma menina de 14 anos de idade, mas não tramita por aqui. A investigação ainda está na fase inicial, onde os depoimentos das vítimas serão colhidos. A coordenadora explicou que somente após a conclusão desta fase que o acusado será chamado para prestar os devidos esclarecimentos. Como a gente está na fase bem inicial dessa investigação, a chamada da pessoa a quem é imputada essas acusações, ele vai ser chamado no momento mais oportuno, mas nesse primeiro momento é momento de coleta de informações, de indícios, coleta de depoimentos necessários para formar convicção e verificar o que realmente aconteceu, de que maneira aconteceu, se realmente as acusações contra ele são fundadas para que a gente faça o seu interrogatório aqui na delegacia, mas tudo isso vai ser feito no momento oportuno conforme o decorrer da investigação, que nessa fase preliminar é de coleta de informações, de indícios, depoimentos, declarações, testemunhas, até que a gente chegue já a esse ponto final, que é chamá-lo para se manifestar sobre essas acusações. Domingos Pais tem 49 anos, assumiu como suplente de vereador por 4 meses em 2016 e em 2020 foi eleito para o primeiro mandato. Nesta segunda-feira, ele fez um pronunciamento sobre as denúncias no plenário da Câmara de Vereadores. A equipe da TV Guará conseguiu, com exclusividade, pegar um depoimento do vereador, onde o mesmo negou a acusação. Eu vim aqui na tribuna da Câmara, usar a tribuna para repudiar a denúncia que vem sendo feita através de blog do vereador Domingos Pais. O vereador Domingos Pais tem princípio, ele é filho, ele é pai. O vereador tem trabalho dentro das suas comunidades. Eu acho que isso está incomodando as pessoas que querem antecipar o debate de 2024 para agora, para 2022. Então, ou seja, eu tenho um trabalho, eu tenho uma honra a zelar, e aí, infelizmente, pessoas que nos atacam covardemente, rasteiro, para querer denegrir a imagem do vereador, inclusive pessoal, querer atacar a vida pessoal do vereador. Não tem como atacar com o vereador envolvido em corrupção, envolvido em tráfico, ataca a vida do vereador. Mas aqui eu trouxe à tribuna o meu repúdio contra essa matéria e eu fico feliz pelos colegas que foram solidários comigo e se colocaram à disposição. Da mesma forma, o presidente da Câmara, que também se colocou à disposição. Já entreguei isso para a Justiça, o advogado já está cuidando disso e vai colocar os culpados na cadeia. Tem que ser assim. A coordenadora falou sobre quais serão os próximos passos dessa investigação e alertou a população sobre o que se configura como crime de assédio. Terminada a investigação, com todos os indícios e provas que nós possamos levantar, nós vamos encaminhar para o Judiciário e Ministério Público para a análise deles dessa situação. E aí, conforme a análise deles também, o processo vai se iniciar, eles podem, conforme o que for identificado na investigação, pedir novas diligências ou não, continuar o processo ou não, mas vai depender muito do que for levantado, porque nós estamos ainda muito no início. Bom, vamos continuar falando sobre política, agora com informações lá de Brasília, de onde fala Nildo Costa.
Entre os assuntos, explicações aí do ministro da Educação sobre bloqueios de recursos para o ensino superior. Nildo Costa, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Guará. Olá, boa noite, Hugo Reis, boa noite a todos que acompanham aqui o Jornal da Guará. Pois é, Hugo, a gente começa falando sobre o projeto de lei 6.114, que é de autoria do deputado federal Kleber Verde, aprovado hoje na Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Desenvolvimento Agrário aqui da Câmara dos Deputados. Esse projeto destina recursos do pré-sal para ser aplicado aí nas políticas públicas da área de pesca e aquicultura. Esse projeto de autoria do deputado Kleber Verde agora vai para a tramitação da Comissão de Fiscalização e Controle e também da Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania aqui da Câmara dos Deputados. Tramita em caráter conclusivo, que é quando não precisa chegar aqui ao plenário Ulisses Guimarães. Sendo concluído, a não ser que há um recurso, se não houver recurso, passou pela Comissão de Constituição e Justiça, já vai para a tramitação do Senado Federal. Olha, Hugo, o ministro da Educação, Vitor Godoy, né, esteve aqui na Câmara, veio à Câmara dos Deputados, participou de uma audiência pública na Comissão de Educação. Ele veio aqui prestar esclarecimentos sobre os recentes bloqueios de recursos na educação superior. E durante esta audiência pública, ele garantiu que, ainda este ano, o governo vai editar uma medida provisória onde vai desbloquear cerca de 2 bilhões de reais. Segundo ele, ainda nesta semana, o governo vai estar publicando esta medida provisória para fazer esse desbloqueio. Vamos lembrar aí que recentemente o governo federal bloqueou mais de 2 bilhões e 400 milhões de reais da educação superior. Isso tem gerado muitas reclamações, protestos em algumas universidades do Brasil afora. No Rio aqui de no Janeiro, Maranhão não por foi exemplo, diferente, viu? houve lá... Nildo, aqui no Maranhão as manifestações dos reitores foi bem intensa, né? O reitor da UEMA, inclusive, fez essa postagem publicamente, reclamando sobre esse tipo de situação que reflete, lógico, como você disse, no Brasil e no Maranhão em especial. Exatamente. Então, as universidades com muita dificuldade para funcionamento, para atender as demandas depois desses bloqueios. E hoje, então, essa boa notícia para a sociedade brasileira, né, dada aí pelo ministro Vitor Godoy, ministro da Educação, dizendo vamos aguardar e acompanhar, ver se realmente acontece ainda esta semana essa medida provisória seja publicada, porque a medida provisória, vamos destacar o seguinte, que ela tem um detalhe, né? Assim que ela é editada, assim que ela é publicada, ela já começa a valer. Então, que ainda este ano seja feito esse desbloqueio de mais de 2 bilhões de reais para a educação superior no Brasil. A outra informação aqui, para fechar aqui, hoje está bem movimentado, você acompanha nas imagens aí, né, Vitor? Exatamente, verdade. Porque estamos aqui bem movimentado, porque estamos aqui nos últimos dias da atividade parlamentar, não é? A discussão aqui, a votação da PEC 32 de 2022, que é chamada PEC de transição, que abre o espaço aí de 145 bilhões de reais para garantir R$600 para o Auxílio Brasil, que vai ser chamado de novo de Bolsa Família, mas o governo, né, está tendo muita dificuldade, o novo governo, né, melhor te explicando aí, o novo governo está tendo muita dificuldade para aprovar. Por quê? Porque eu falava para você na semana passada, quando essa proposta foi aprovada no Senado Federal, por 64 votos a favor e 16 contra na primeira votação, na segunda, 64-13, eu falava que aqui na Câmara o negócio era diferente. Por quê? Porque aqui são 513 deputados e aqui ela precisa de 308 votos para ser aprovado. E primeiro você tem que negociar. E aqui já tem negociação pesada. O Centrão, por exemplo, quer o Ministério da Saúde para poder votar essa PEC aqui na Câmara. E não está tendo acordo, por isso tem muita dificuldade. Mas o relator dessa proposta aqui na Câmara dos Deputados é o deputado do União Brasil, da Bahia, que é o Elmar Nascimento. Ontem ele deu uma entrevista coletiva aqui para os jornalistas e ele disse que vai negociar. O mínimo dele seria quinta-feira, portanto amanhã, e o máximo até a próxima terça-feira para votar essa proposta aqui no plenário da Câmara dos Deputados. O problema é o tempo, porque tem aqui até 17, 18 para votar o orçamento, e votando o orçamento, aqui entra em recesso parlamentar. Mas sobre isso ele disse que também os deputados vão poder votar remotamente, né, semipresencial, então vota de onde estiver
Essa é a esperança do novo governo de aprovar ainda este ano essa PEC, porque senão, como disse o relator do orçamento de 2023, o senador Marcelo Castro, que é do MDB do Piauí, ele disse que se não aprovar essa PEC, o Brasil pode parar, porque não tem recurso para quase nada. Hoje ele apresentou seu parecer final do PLN, destinando 169 bilhões de reais para a PEC 32 de 2022. Vamos continuar acompanhando aqui esses acontecimentos, porque as negociações continuam e temos aí até terça-feira, que é a esperança, né, do novo governo de ter votada a PEC 2 para abrir esse espaço para a continuação do pagamento dos programas sociais, Hugo. Mas aqui é o seguinte, tem um outro probleminha aí para o governo, é o tempo, porque muitos partidos não querem dar os 2 anos para essa PEC. Muitos partidos, como o PSDB, defendem apenas 1 ano. E o novo governo disse que quer 2 anos, pelo menos 2 anos, para valer aí o teto da transição, o teto do fura-gasto, como ela está sendo chamada aqui no Congresso Nacional. Situações delicadas. Muito obrigado, Nildo, pela participação. Um abraço, uma ótima noite para você aí em Brasília. Obrigado. Bom, e hoje... Obrigado mais uma vez. Bom, hoje foi dia de definição sobre a eleição para a presidência do Tribunal de Contas do Estado. A partir do ano que vem, Marcelo Tavares será o novo presidente e vai contar com o conselheiro Jorge Pavão, que é vice-presidente, o conselheiro Raimundo Oliveira Filho será o corregedor e o conselheiro Edmar Serra Cutrim, o ouvidor. Conforme manda o regimento da casa, a eleição da mesa se deu na última sessão do Pleno neste ano. Ano que vem, abre mais uma vaga de conselheiro, as articulações aí nos bastidores são fortes por um novo nome. Vamos seguir para o intervalo. Na volta a gente fala sobre Feira do Empreendedorismo e Sustentabilidade. Eu volto já.